Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, né, já? Então, a proposta dessa aula, da aula dessa semana, vai ser a gente brincar um pouco aqui com o laboratório virtual, usar um pouco o laboratório virtual, né? Como ele é uma novidade tanto para mim quanto para vocês, a gente vai fazer essa aula como um experimento do experimento mesmo. Para a gente se familiarizar com esse ambiente virtual, né? E aprender a mexer. Como vocês, eu também estou aprendendo, né? Para essa aula, eu escolhi essa prática aqui, né? Com o calorímetro. Não sei exatamente como isso vai chegar para vocês, mas eu vou dar o passo a passo aqui da minha proposta. A prática, ela chama medida de calor latente da fusão do gelo. Mas eu fiz algumas mudanças, algumas adaptações, e o que a gente vai medir, a gente vai fazer uma aferição, né, da capacidade calorífica do calorímetro, tá bom? Por quê? Eu tenho mais familiaridade com esse procedimento e eu quis adaptar um pouco ele. Normalmente, ele não é feito com gelo, ele é feito com água fria, tá? Mas para vocês se familiarizarem, e eu também, nesse primeiro momento, eu decidi fazer assim, para a gente poder explorar esse ambiente novo, essa ferramenta que está disponível, né? Então, eu vou dar o passo a passo, como que a gente vai fazer isso, certo? Então, esse daqui é o ambiente laboratorial, que a gente vai ter acesso. E a primeira coisa, vamos pegar esse objeto aqui, ó, que chama o Erlenmeyer, tá? E colocar ele em cima desse aparelho, desse aquecedor, tá? É só arrastar o objeto, tá bom? Se clicou, segura, arrastou e solta. Ele mesmo dá a indicação de onde você deve colocar o objeto. Aqui eu tenho os termômetros também, ó, eu posso arrastar eles, daqui a pouquinho a gente vai usar. Aí primeiro eu vou pegar essa outra vibraria, desculpa, que chama balão de fundo chato. E ó, eu venho arrastando ela aqui, o próprio programa já indica que eu devo jogar a água dentro do Erlenmeyer. Coloquei a água dentro do Erlenmeyer, só fechar aqui, ó. Eu vou ligar o aquecedor. Então, eu aperto nesse botãozinho de ligar e aumento a temperatura. E vou deixar aquecendo. Se quiser, ó, dá até para colocar o termômetro. Opa! Deixa eu tentar o outro. Bom, uma outra forma da gente verificar o aquecimento é através desse placar aqui dos parâmetros, tá vendo? A temperatura, ela vai aumentar até 60 graus Celsius, que foi o que eu coloquei, que eu escolhi aqui no aquecedor, tá? Enquanto a água vai aquecendo, a gente arrasta esse outro objeto, que esse é o calorímetro. Coloca ele aqui na bancada, ó, como o próprio programa tá indicando, tá vendo? Tá? O calorímetro, ele vai servir para isolar o nosso sistema, que no caso vai ser a água quente e o gelo, né? Ele não permite que exista trocas de calor com o ambiente, tá? Um calorímetro também bastante usado é aqueles com um copo de isopor, tá? Dá para improvisar um calorímetro com um copo de isopor. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir o calorímetro, abrir essa geladeirinha, vou arrastar essa tigelinha com gelo, tá vendo? Ó, o próprio programa indica que é para colocar esse gelo aqui dentro. Coloquei, ele mostra essa imagem, né? O gelo tá lá no estado sólido, né? A água no estado sólido. Vou fechar aqui, vamos ver se o termômetro funciona agora. Ó, coloquei o termômetro, ele tá indicando menos 4 graus Celsius, também tá indicado aqui. Enquanto isso, a água já aqueceu aos 60 graus Celsius e eu vou abrir o calorímetro, arrastar o Erlenmeyer, ó, até próximo do calorímetro, ele já vai me indicar. Soltando, ele já joga a água aqui, ó. Então, lá dentro do calorímetro, ele mostra essa imagem
né, da água quente misturada com a água no estado sólido, que é o gelo. Aí o calorímetro vai começar a funcionar, ó. Então, vamos observar essa tabela de parâmetros aqui. Então, primeiro a água quente do Erlenmeyer, que foi essa água que eu aqueci. A temperatura do gelo no calorímetro, que foi menos 4 graus Celsius. A massa de gelo que eu tenho ali foi 50 gramas, desculpa. O calorímetro apareceu aqui para mostrar que todo o gelo que já estava aqui dentro, ele já sofreu a fusão, né? E passou para o estado líquido. Então, ó, tá aqui também a temperatura de equilíbrio. E o que acontece? Como eu coloquei a água a 60 graus Celsius e o gelo estava menos 4, quando eu misturo os dois, eu vou ter uma temperatura de equilíbrio entre essas duas temperaturas, né? Uma temperatura de equilíbrio é quando a temperatura se estabiliza, ela para de mudar. Então, é 30,24 graus Celsius. Quando a gente faz essa prática também na vida real, é comum agitar um pouco o calorímetro para misturar as duas condições aí da água. Então, continuando aqui, ó, o volume da água que a gente usou foi 200 ml e a temperatura da chapa, né, que é o aquecedor elétrico aqui, 60 graus Celsius. Feito isso, vocês vão clicar neste botãozinho aqui, ó, parece um lápis. Clicando aqui, ó, o registro de dados. Então, temperatura da água no Erlenmeyer, vocês vão colocar 60 graus Celsius. Ou, se quem quiser aquecer mais ou menos, também pode. Volume da água. Aqui, ó, lembrando que a densidade da água é 1, né? 1 grama por ml. Então, o mesmo volume que eu tenho, né? A mesma quantidade que eu tenho em volume, eu tenho em massa. Então, se eu tenho 200 ml de água, eu vou ter 200 gramas de água. Lembrem-se da densidade. Temperatura do gelo no calorímetro, a gente sabe que é menos 4. Massa do gelo, tá aqui na tabelinha também, é 50. Temperatura de equilíbrio, no meu caso, é essa daqui, ó, 30,24. Ponto, tá? 24, porque ele não aceita a vírgula. Ponto 24. Capacidade calorífica da água, já sabemos que é 1. Aqui, o calor latente, a proposta dessa prática seria calcular o calor latente. Mas a gente não vai calcular o calor latente, nós vamos calcular esse daqui, ó, capacidade calorífica do calorímetro. O calor latente de fusão do gelo é 80, então podem colocar 80 já na tabela de vocês. A não ser que alguém quiser calcular, também fica à vontade, tá? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui da capacidade calorífica do calorímetro? Vamos observar aqui, ó, essas reações. Essas equações, desculpa. Então, a gente sabe que o que? Ele representa a quantidade de calor, né, que está envolvido em um determinado processo. No nosso caso aqui, do calorímetro, o que vai acontecer? O calor cedido mais o calor absorvido vai ser igual a zero. O que eu quero dizer? Que o calor que foi cedido pela água quente vai ser igual ao calor absorvido pelo gelo, né? O calor cedido pela água quente mais o calor absorvido pelo gelo e mais o calor absorvido pelo calorímetro tem que dar a zero, certo? Porque ao passo que a água quente transfere energia para o gelo passar do estado sólido para o estado líquido, a água quente, como o próprio nome aqui está dizendo, ela está fornecendo calor, então ela vai perder calor. A mesma quantidade de calor que ela perde está sendo absorvida pelo gelo, para ele mudar de estado de agregação. Então, a soma desses calores todos é igual a zero, porque ao passo que alguém perde calor, alguém está ganhando, certo? Então, tem que dar zero. E não esquecendo também que o calorímetro vai absorver uma certa quantidade de calor. A gente lembra aqui
Para calcular a quantidade de calor, era a massa vezes o calor específico do material. No caso, a gente sabe que o calor específico da água é igual a 1, e a variação de temperatura. Então, o que a gente vai descobrir, né? A capacidade calorífica do calorímetro, que vamos chamar de CK. Inclusive, é como está chamando lá na tabelinha de vocês, CK. Então, percebe que eu estou criando, na verdade, eu estou somando várias versões daquela fórmula, né? Então, M1, aqui vai ser MH2O1, lá na tabelinha, ó. Aqui, tá, M1, tá vendo esse valor? Ele vai ser a massa da água aquecida, vezes o calor específico da água, que a gente sabe que é 1. TE é a temperatura de equilíbrio, essa que tá aqui, ó. Temperatura de equilíbrio, tá aqui. 30,24 no meu caso. T1 é a temperatura da água aquecida. Aqui eu vou usar a massa da água aquecida, então T1 vai ser a temperatura da água aquecida. A massa de gelo, M2, também tá lá na tabela, ó. M2 aqui, tá vendo? Então, calor específico da água continua sendo 1, temperatura de equilíbrio, menos T2. T2 vai ser a temperatura do gelo. Olha só, a temperatura do gelo tá aqui, T2, tá vendo? CK é quem nós queremos encontrar, tá aqui, ó. CK vai ser a nossa variável, a nossa incógnita. Temperatura de equilíbrio e T2 novamente, tá? Que seria a temperatura do gelo, né? Até a temperatura de equilíbrio, certo? O que a gente vai fazer então? Para encontrar CK, a tendência é isolar CK em um dos lados da reação. Então, a gente vai pegar o CK vezes T menos T2 e passar aqui para o outro lado da equação. Então, vai ficar, aqui ele está positivo, passou para o outro lado, negativo. Menos CK vezes TE menos T2, ele está aqui, certo? O CK ainda não está isolado, o que eu tenho que fazer? Passar o TE menos T2 para cá. Tá multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo, certo? Como o CK aqui, ó, o CK vai ficar negativo, o que eu fiz? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, e aí o CK vai ficar positivo, nessa parte aqui da equação fica positiva, e essa outra parte fica negativa, ou seja, todo mundo aqui que está dentro da chave ficou com um negativo aqui na frente, certo? Depois eu passo o T menos T2, que está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado, dividindo, como está aqui. Então, ó, a fórmula que vocês vão usar para calcular aquilo, a fórmula que vocês vão usar é esta fórmula final, não precisa usar todas as fórmulas não, né, óbvio. A gente vai usar essa fórmula aqui, e aí, o que vai acontecer? É só substituir os valores. Substituídos os valores, o valor que der aqui, vocês vão incluir aqui, ó, na capacidade calorífica do calorímetro, tá? Vou colocar um valor aleatório aqui, por exemplo, 4. O que acontece? Ele não aceita o valor, ó, se eu colocar para verificar, ele diz que o meu dado está incorreto. Como coloquei um valor aleatório, provável que esteja mesmo. Mas o que acontece? Eu tentei fazer diversas formas, né, a aplicação dessa fórmula. O que eu verifiquei de diferente entre as práticas que eu já realizei e as que eu encontrei na internet, é que normalmente se usa o mesmo volume de água. Então, como a gente tem essa diferença aqui, não tem problema, tá? O que vocês vão fazer? Mesmo que o dado esteja incorreto, ou seja, né, tá dando um valor diferente do esperado pelo programa, não tem problema. Aqui vocês podem usar uma calculadora, né? Aí vocês vão verificar
finalizar e gerar esse relatório. Antes de gerar esse relatório, ele ele faz algumas perguntas sobre a prática, tá? Dessas perguntas vai ser gerado uma nota aí de 0 a 5, se eu não me engano, certo? E aí, esse relatório vai ser gerado em PDF para vocês, e aí eu peço que vocês enviem ele para mim pelo e-mail, para eu certificar que vocês fizeram, para vocês certificar, para eu ter certeza que vocês fizeram a prática, tá bom? Mas não se preocupem se o valor não estiver igual ao esperado pelo programa, porque por conta dessas adaptações aí, vai dar essa discrepância aí mesmo, mas não se preocupem, tá? Aí, conforme a gente for se familiarizando com o laboratório virtual, a gente vai fazendo outras práticas e aí vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, me chamem lá pelo e-mail e divirtam-se aí no laboratório.